Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir então com o conteúdo de programação 1. Agora a gente vai ver as collections, que são as classes genéricas do Java. Coleções, no Java, ela é uma estrutura de dado, um objeto que pode armazenar referências a outros objetos. Normalmente, elas contêm referências a objetos de qualquer tipo e elas têm um relacionamento de E1 com o tipo armazenado na coleção. E as interfaces de estrutura de coleções, elas declaram as operações a serem realizadas genericamente em vários tipos de coleções. No Java, a gente tem os Collections Framework, que é um conjunto bem definido de interfaces e classes que servem para que a gente represente e trate grupos de dados como uma única unidade, que pode ser chamada de coleção ou collection. O que significaria isso, por exemplo? Significa que eu vou tratar dentro, por exemplo, uma collection, como se fosse um objeto, várias instâncias daquele objeto, ou várias repetições de informações que eu tenho ali dentro, todas do mesmo tipo. E aí eu trabalhando com collections, eu consigo trabalhar todas elas que estão guardadas dentro de uma coleção juntas, tá? E utilizar também as classes e interfaces que a gente tem para elas. Então, a Collection Framework, ela contém os seguintes elementos. Tem as interfaces, que são tipos abstratos que representam as coleções. Que serve para quê? Para que a gente, por exemplo, diga lá, olha, eu vou trabalhar com ArrayList. Então, é uma interface, e aí ele já vai vir com aquelas classes para que a gente possa utilizar. Tem as implementações, que são as implementações concretas das interfaces, a gente implementando ela. E tem os algoritmos, que são métodos que realizam operações sobre os objetos das coleções, como por exemplo uma busca ou uma ordenação. Então vamos ver alguns exemplos, eu vou explicar cada um deles e a gente vai fazer um exemplo, tem uns exemplos prontos para a gente ir vendo como é que eles funcionam e quais são as características de cada um. É importante só destacar aqui que esse conteúdo ele faz parte dessa disciplina e vocês vão trabalhar ele de forma mais aprofundada no próximo semestre, no encaminhamento do curso, em outras disciplinas, como em estrutura de dados, tá bem? Mas o ArrayList não, o ArrayList ele é muito utilizado, tá? É como um array comum, só que o tamanho a gente pode crescer, a gente não precisa, quando a gente declara um array, por exemplo, do tipo string no Java, a gente tem que dizer qual é o tamanho dele. E aí a gente, depois que já definiu o tamanho dele, a gente pode inserir até aquela quantidade de itens que a gente disse. E se a gente precisasse aumentar, eu teria que tirar, transferir todo um array para um novo array com mais espaço, para depois eu poder seguir inserindo. E aí com o ArrayList, essa é a principal vantagem dele, que ele pode crescer sem eu precisar fazer essa transferência. Eu simplesmente vou adicionando mais que ele aceita. A busca de um elemento ela é rápida, e as inserções e exclusões, pensando em processamento, não são tanto. Podemos afirmar que as inserções e exclusões são lineares, ou seja, vai crescendo com o aumento do tamanho da estrutura. E essas implementações é preferível quando vocês precisarem de acesso mais rápido aos elementos. Então, por exemplo, se vocês precisam criar um catálogo com os livros de uma biblioteca pessoal e cada obra inserida receber um número sequencial a partir de zero, tá? Então, é um exemplo da onde a gente pode usar o ArrayList. Então, cada vez que tu vai ter mais livros, tu vai aumentando tua lista, sem problema nenhum. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui. Eu tenho um exemplo de ArrayList. ArrayList, vocês têm que fazer um import dele, tá bem? Junto do import do ArrayList, eu fiz do list também, porque ele é um tipo de lista. Então, como é que eu declaro? Eu declaro que é uma lista que eu vou trabalhar. E aí, dentro desses sinais aqui, ó, de menor que e maior que, eu tenho que dizer qual é o tipo, tá bem? Então, eu vou trabalhar com string, vou trabalhar com integer. Não coloco o int aqui, tá? Tem que colocar o integer, a classe integer. Ou se eu estiver trabalhando com orientação a objeto, eu posso colocar qual é a classe que eu vou trabalhar aqui. O nome dele, como a gente fazia com os arrays, com variáveis normal, igual a new, e aí aqui entrou meu ArrayList, e aí o tipo que eu coloco aqui de dados tem que ser o mesmo do meu tipo de lista, tá bem? Ao fazer essa declaração, automaticamente ele já vai pedir para vocês fazerem o import dos dois lá em cima, tá? E aí como é que eu adiciono itens no ArrayList? É só eu colocando add, nomes.add, nomes é o nome da minha lista, do meu ArrayList, .add, e ele vai adicionando. Deixei destacado aqui, que o Carlos está repetido 2 vezes, porque mais para frente a gente vai ver alguns exemplos que a gente até pode inserir mais de uma vez, mas ele não vai aceitar. E como é que eu percorro e como é que eu mostro os dados que estão no meu ArrayList? Ele é um array, ArrayList é uma lista de arrays. Então eu consigo fazer aquele for each que eu já mostrei para vocês, ou fazer um for, sem problema nenhum, usando o lang, mas o mais fácil é o for each, Então eu percorro nomes e cada vez que eu
que eu passar item por item, eu trato como nome dentro do meu array. Vou dar um play aqui, só para vocês verem a execução. Ó, então tá aqui, Eduardo, Luiz, Bruna, Sônia, Brianda, Júlia, Carlos e Carlos, tá bem? Então todos foram adicionados na ordem como eles estão aqui, é que eles são apresentados, tá? Que teve de diferente nesse array com relação ao que nós já víamos antes? Na hora que eu declarei o array, eu não disse o tamanho dele, tá? E eu posso ir adicionando e adicionando e adicionando quantos mais eu precisar, sem precisar me preocupar no tamanho do meu array, tá? Se vocês não utilizarem, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itens. Por default, por padrão, quando a gente faz o New Array List, ele já disponibiliza para nós 10 espaços disponíveis no meu array, 10 índices, tá? E aí, mesmo que eu não utilize, não tem problema, e se eu precisar de mais, é automático esse aumento do meu Array List, tá bem? Seguimos então. A gente tem outro das collections que é o Linked List, tá? Que é uma lista ligada, ou seja, cada nó contém o dado em uma referência para o próximo nó. Ao contrário do Array List, a busca é linear e inserções e exclusões são rápidas. Portanto, a gente deve utilizar ou preferir o Linked List quando a gente precisa de uma aplicação que vai exigir grande quantidade de inserções e exclusões, mas que a nossa busca não seja tão... eu não preciso de tanta velocidade na minha busca, tá? Porque ela é linear, ou seja, ela vai linha a linha. Então, por exemplo, um pequeno sistema para gerenciar suas compras mensais de supermercado pode ser uma boa aplicação, dada a necessidade constante de inclusão e exclusões de produtos. Então, como é que eu trabalharia com um linked list? Tem um exemplo aqui. A sintaxe é a mesma do array list. A única diferença é que ele chama aqui, ó, new linked list, tá bem? No lugar do new array list é linked list. A sintaxe resta toda é a mesma, a forma de percorrer é a mesma. E o resultado vocês vão ver que também é o mesmo, tá? Qual é a diferença de um para o outro se os resultados são os mesmos? Processamento, tá? No array list, tá bem? Ele é mais trabalhoso, ele se diz mais trabalhoso para a gente adicionar ou remover alguma coisa do que no linked list em questão de processamento. Em compensação, a busca no array list é um pouco mais rápida do que no linked list. Claro que a gente trabalhando com poucos dados aqui, a gente não percebe isso, mas a gente trabalhando com sistemas com bastante dados, isso é mais perceptível. O hash set, tá? O acesso aos dados é mais rápido que no tree set, que a gente vai ver na sequência, mas não garante que os dados estarão ordenados. Então, a gente prefere um hash set quando a solução exigir elementos únicos, ou seja, elementos únicos, até vou grifar aqui, vou dar um Ctrl B aqui, e a ordem não for importante, tá? O que significa elementos únicos? Que ele não aceitará dois valores iguais, tá bem? Poderíamos usar essa implementação para criar um catálogo pessoal de canções da nossa discografia, por exemplo. E aí a gente não conseguiria inserir 2 vezes a mesma música, mas a ordem da minha discografia não é importante, tá? É todas as músicas que eu tenho do artista que eu gosto, e eu poderia ir inserindo isso então dentro do hash set, tá? Ele utiliza o equals, tá? Quando for uma string, por exemplo, para comparar se é um elemento único ou não. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo do hash set. Então, a única coisa que mudou é que ele é do tipo set, ele não é do tipo list, tá? Ele é do tipo set. E os list que a gente tem são aqueles dois que a gente já viu. Então, sendo do tipo set, tá? Eu acabo tendo que fazer o import do set aqui, não da lista apenas. Faço a inserção de todos, e nesse exemplo aqui, ó, observem que quando eu executar agora, nos outros aparecia 2 vezes o Carlos. Nesse aqui, não. Ó, só aparece uma vez o Carlos. E uma coisa que mudou com relação ao outro é a ordem. Por quê? Ó, a ordem ela vai variando, porque ele não se importa com isso. Nesse caso aqui ele não está variando. Ele deve ter alguma programação aí com relação à ordem, mas ele varia a ordem, ele não garante que a ordem que tu está inserindo os dados vai ser a ordem que ele vai apresentar. E também não quer dizer que ele vai ordenar em ordem alfabética ou não, tá bem? Ele simplesmente vai inserindo, tá? E aí a grande característica é que ele não permite dados repetidos quando a gente trabalha com o hash set. Na sequência a gente tem o tree set, né? Então os dados eles são classificados, mas o acesso é um pouco mais lento que um hash set. Então, se a necessidade, por exemplo, for um conjunto com elementos não duplicados e acesso em ordem natural, é que a gente tem que procurar o tree set.
É recomendado utilizar essa coleção para as mesmas aplicações do hash set, mas com a vantagem deles estarem ordenados em ordem natural. O que significaria essa ordem natural? Vamos dar uma olhada aqui no nosso tree set. Ó, eu adicionei numa ordem 2 vezes o Carlos aparece uma vez só, e ele é uma árvore. O que significa uma árvore, o tree set? Que ele vai colocando em nós, em pontos da nossa árvore. Então, quando ele encontrou, por exemplo, o Eduardo, ele colocou num ponto. Luiz, ele já ordenou que o Luiz é depois do Eduardo. Quando eu mandei adicionar o Bruna, ele já ordenou que Bruna é antes do Eduardo e logo antes do Luiz. E assim ele foi fazendo. Na hora que a gente está inserindo, ele exige um pouco mais de processamento, por isso que ele é um pouco mais devagar, tá bem? Mas o resultado já nos traz em ordem natural dos dados, tá bem? E também não aceita itens repetidos, quando a gente trabalha com o tree set. O linked hash set é uma derivação do hash set, mas ele mantém uma lista duplamente ligada através de seus itens. Os seus elementos eles são iterados na ordem em que foram inseridos. Então, opcionalmente, é possível criar um linked hash set que seja percorrido na ordem que os elementos foram acessados na última iteração, e a gente poderia utilizar essa implementação para registrar a chegada dos corredores de uma maratona, por exemplo. Então, vamos pegar ele aqui, é o linked hash set. Ó. Observem que ele manteve a ordem, tá bem? Ele manteve a ordem de inserção. Então, ó, qual é a principal diferença desse com relação aos outros dois que a gente acabou de ver? O hash set e o tree set. O hash set não garante a ordem. O tree set, ele ordena. E o linked hash set, ele não ordena, tá bem? E ele garante que vão ser apresentados aqui a iteração, a forma como eles são, como a gente interage dentro deles, é na mesma ordem que eles foram inseridos. E se o Carlos passou 2 vezes na linha de chegada da nossa maratona, não tem problema, aparece uma vez só, tá bem? Observe que todos eles é com equals, tá bem, gente? É com equals que ele faz esse teste aqui, no caso do tipo string, tá? Temos ainda o hashmap. Baseado numa tabela de espalhamento, permite chaves e valores nulos. Não existe a garantia que os dados ficarão ordenados, e a gente utiliza, né, o hashmap para uma implementação em que, se a ordenação não for importante, quando a ordenação não é importante, e a gente quer trabalhar, por exemplo, com uma estrutura de ID, de identificador. Um exemplo, por exemplo, seria a aplicação, é um catálogo de biblioteca pessoal, onde a gente vai colocar chaves para identificar cada livro, né? E aí a chave de um livro, por exemplo, poderia ser o ISBN, né? o registro do livro. Então, vou mostrar aqui, é o hashmap, né, que nós estamos. Observem que o hashmap, ele é do tipo map, então eu faço outra inserção aqui, não é mais nem o list, nem o set, é o map agora. E ele trabalha, em vez de ODD, com o put, tá bem? Com a ideia de pop, put, push. Ó, então aqui o meu put é para eu inserir, e eu informo em qual índice eu quero inserir. O hashmap trabalha com key, tá bem? Que seria o índice, e value, tá? Então eu digo aqui, ó, que os meus keys podem ser de qualquer tipo, mas nesse exemplo eles são inteiros, e os meus valores serão do tipo string, tá? E aí, naturalmente, na hora que eu faço o hashmap, eu coloco que os meus keys, os meus índices são números inteiros, e os meus valores são do tipo string. Posso fazer string, string, não tem problema. Posso fazer integer, integer, não tem problema. Posso fazer integer, string, vírgula, uma classe que eu mesmo desenvolvi, não tem problema nenhum, tá bem? O put para inserir, observe que aqui eu estou inserindo fora de ordem, e na hora que eu executo, ó, ele colocou dentro da ordem. Então, 1 é Bianda, 2 é Bruna, 3 Luiz, e por aí vai. Nesse exemplo aqui, ele não vai aceitar, na verdade, até vou mostrar aqui um negócio para vocês. Vamos tentar colocar agora o Carlos na posição 7 também. Ó, vocês vão ver o que aconteceu. A Júlia, que eu tinha colocado na posição 7, ele vai substituir. Tá bem? Então a gente tem que cuidar, porque quando a gente tem um key, né, um índice,
né, ele vai identificar aquela posição na nossa lista, nesse exemplo aqui no nosso mapa. Então, quando eu coloco dois itens no mesmo índice, o que aconteceu foi que ficou apenas o último comando que eu dei. Esse aqui, na verdade, ele foi executado e funcionou, só que depois veio esse daqui e substituiu o que tinha na posição 7 pelo novo conteúdo. Tá bem? Certo? Esse aqui permite repetições também, tá? Outro que a gente tem é o TreeMap, né? Ele implementa a interface Sorted Map, a garantia que o mapa estará classificado em ordem ascendente das chaves, mas existe a opção de especificar uma ordem diferente. A gente utiliza essa implementação para um mapa ordenado, aplicação semelhante ao HitMap, com diferença do que no TreeMap perde no quesito desempenho. Então aqui a gente nem vai conseguir, acho que, ver. Esse é o TreeMap. Vamos ver se eu consigo demonstrar para vocês a diferença aqui. Ó. Bom, primeiro que a declaração ela é igual, tá bem? O que muda aqui é só o New TreeMap. Trabalho com índices e com valores também. E na hora de apresentar, o resultado vai dar o mesmo. Ele mantém, ele garante, né, que a ordem aqui que a gente definiu dos índices é a ordem que vai ser apresentada, tá? E aí ele perde em relação ao outro só na questão de desempenho. Mas aí com poucos dados aqui também não fica tão perceptível assim. Nem fica perceptível, na verdade. O último que a gente tem é o Linked Hashmap, né, que ele mantém uma lista duplamente ligada através de seus itens. A ordem de iteração é a ordem que as chaves são inseridas no mapa. E se for necessário um mapa onde os elementos são iterados na ordem em que foram inseridos, a gente tem que utilizar essa implementação. Por exemplo, o registro de corredores da maratona, onde a chave seria o número que cada um recebe no ato da inscrição, é um exemplo de aplicação para essa coleção. Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar... Uma coisa que eu deixei passar aqui, nos três aqui, né? Nesses que a gente estava trabalhando com o map, tá? Que no for aqui, ó, eu coloquei nomes.values, eu precisei usar a função values. Por quê? Porque eu tenho key e value, tá? E se eu coloco aqui, ó, nomes, tá bem? Na verdade aqui não ia funcionar, porque eu coloquei aqui que é do tipo string. Mas quando eu coloco só nomes aqui, não coloco ponto values, ele vai tentar trabalhar com o primeiro item, que são os índices, tá? E aí não ia funcionar porque eles são do tipo inteiro, certo? Então vamos voltar ali para o nosso linked hashmap para demonstrar que ele é igual ao outro aqui, o que muda é o linked hashmap mesmo. E na sua execução ele também trabalha com o valor, para que não pegue as keys, que não pegue os índices. E é importante destacar que ele, observem, ó, ele demonstrou na ordem que foi inserido, na ordem dos put. Ó, na ordem que foi inserido é que ele trabalha. Se eu não colocar o values aqui, professor, o que acontece? O que acontece é que a gente vai trabalhar com os... Aqui, né? O que ele está me dando erro aqui? Para iteração... Acho que eu tenho que colocar integer aqui. Não, eu tenho que colocar o ponto value sempre que eu for trabalhar com os mapas. Eu preciso do ponto value porque a gente pega os valores, tá bem? Acho que eu consigo pegar as keys, eu acho. Acho que não. Key 7 é para que eu altere uma key, né? Não, então, mas depois na documentação tem ali, não tem problema nenhum. Não precisamos perder tempo com isso aqui. Tá bem? É importante destacar que você tem que pegar o valor. Se vocês colocam só nomes aqui, ó, quando vocês estão trabalhando com mapas, ele vai ficar apontando para vocês que vocês têm que dizer se vocês querem pegar, o que vocês querem pegar, né, nessa iteração. Então eu vou utilizar o ponto values aqui para dizer que eu quero pegar os valores de cada um dos índices do meu array, que nesse caso aqui é um mapa, certo? Todos esses são... esses exemplos que a gente viu aqui são exemplos de códigos de collections, tá? Ou seja, para que eu trabalhasse, ó, com um array, né, de uma coisa de tal tipo. Ó. Então eu vou trabalhar com um array aqui é um mapa, né, de inteiros e strings, tá? Então inteiros para índices e strings para valor.
Então, quando eu faço, por exemplo, agora a gente vai ver alguns exemplos de algoritmos, a gente vai manipular todo esse mapa, todo esse array aqui, tá bem? Então, essa é a ideia da gente trabalhar com as coleções. E aí, então, tem alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês de algoritmos de alto desempenho para que a gente possa manipular os elementos de qualquer uma dessas coleções que a gente viu. Todos eles são estáticos, então é só a gente utilizar mesmo, tá? É só chamar e utilizar. E aqui tem os disponíveis. Eu trouxe alguns para vocês, para a gente ir avaliando aqui. Então vamos retornar lá no nosso primeiro exemplo, segundo exemplo, na verdade. Eu tenho aqui uma lista, tá bem, do tipo strings, chamada nomes, linked list, então tá aqui aquela mesma lista que a gente tinha antes, tá? E lembrando que o linked list, esse cara que a gente tem aqui, vamos executar aqui como ele está. A ordem como foram inseridos os dados é a ordem como eles são apresentados e ele aceita duplicados, beleza? Voltando então para os nossos algoritmos aqui. Nos nossos algoritmos, então eu tenho aquele mesmo exemplo, eu só não dupliquei o Carlos aqui, tá? E na hora que eu mandasse apresentar o meu for each com isso aqui, o que ele ia fazer? Ele ia apresentar Eduardo, Luiz, Bruna, Sônia, Brianda, Júlia e Carlos. E eu posso utilizar do meu collections, da minha classe collections, esses algoritmos, esses métodos prontos. Então o que eu já mostro para vocês é o sort. O que ele faz? Ele vai ordenar, tá, essa minha lista naturalmente. Então na hora que eu fizer a minha iteração, que eu passar por ela, vocês vão ver. Eu quero mostrar só esse primeiro exemplo aqui. Então deixa eu tirar aqui o meu comentário daqui para cá. Vocês vão ver que ele já ordenou. Então eu consigo ordenar, né, as minhas listas que não fazem essa ordenação, tá bem? Utilizando da minha classe collections o método sort. Quando eu escrevi collections aqui, ele já pediu para fazer um import lá em cima, tá bem? Pode esquecer disso. Bueno, professor, mas eu quero também em ordem decrescente. Tem como? Tem como. Aí eu vou ter que trabalhar com o comparator, tá bem? Eu vou ter que criar como se fosse uma cópia, tá bem? Daquele meu código ali, daquele meu array, da minha lista, para que eu pudesse trabalhar. A ordem decrescente é o reverse order, tá bem? É um método pronto, e eu vou guardar dentro de outro, tá bem? De um comparator string R. E aí depois eu ordeno, tá bem? E passo esses dois índices para fazer a ordenação. Executando aqui, eu tenho só que colar aqui para não ir adiante no meu conteúdo. No meu exemplo, então, primeiro aparece em ordem crescente e depois em ordem decrescente. Por que eu preciso dos dois aqui para ordenar? Para que ele faça a comparação do primeiro e último, ele saiba quais são os índices que ele vai trabalhar, tá bem? Na hora que eu for fazer o sort, tá bem? Ele não duplicou, tá bem? Seguindo, a gente tem outros exemplos aqui. Agora, pensando em trabalhar com inteiros, tá? Então eu criei uma lista agora de inteiros, chamada números. Adicionei vários índices, todos eles inteiros, então 10, menos 20, 0, 5, 11 e 7. E outro exemplo de método que a gente tem na collections é o min e o max, tá bem? Para que me traga o menor e o maior. Então quando eu executo aqui, ele colocou o valor mínimo é menos 20 e o máximo é 11, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é o buscar. Tá? Para que a gente faça uma busca, e nesse exemplo aqui eu vou usar o binary search, que é uma busca binária, a gente precisa primeiro estar com os números ordenados. O que é uma busca binária? É aquela que ele pega o número do meio e pergunta, olha, esse índice que eu estou buscando é maior ou menor? Se ele for menor, ele vai para... se ele for, o índice que eu passei para ele for menor que o número do meio, ele vai pesquisar agora à esquerda dos números que estão lá. Se for maior, à direita dos números que estão lá. Então, isso é uma busca binária. Bueno, para fazer essa busca binária, eu tenho que estar com os números ordenados, para que eu diga assim, eu tenho o número 1, 2, 3, 4 e 5, tá bem? E eu quero encontrar o número 4. Onde é que está o número 4? Ele pergunta, ele vai pegar o do meio. Qual é o do meio? O número 3. Número 3, o número 4 está à sua esquerda ou à sua direita? Ele vai dizer, a minha direita. Por quê? Porque é maior que eu. E aí depois ele faz uma busca a partir dos índices que sobraram, sempre trabalhando com o número do meio. Essa é a ideia do binary search. Tá bem? A gente ir quebrando e pegando o número do meio para fazer a nossa pesquisa e saber se está à esquerda ou à nossa direita. Então, para fazer isso, primeiro eu tenho que ordenar, senão ele não consegue fazer essa busca binária. Então, eu ordenei aqui os meus números,
com o meu sort, que a gente viu antes. E depois eu apliquei o binary search. E nesse exemplo aqui, ó, observem que eu pedi para o meu usuário aqui, ó, um valor qualquer, pedi para ele me informar um valor. Guardei numa variável valor. Então eu passo, né, a minha lista para ele e o valor para que ele busque. E ele vai me retornar, ó, em índice aqui onde que ele encontrou aquele valor. Então vou executar aqui. Só colocar aqui já. Tinha que ter saltado uma janelinha. Então vou colocar o número 7 ali. Ó, o item buscado está na posição 2 e ele mostra para nós aqui na sequência, ó, como é que ficou ordenado o nosso array quando a gente fez aquele sort. Então, ó, menos 20 na posição 0, 5 na posição 1 e o 7 na posição 10. 2, desculpa. E o 7 na posição 2, o 10 na posição 3 e o 11 na posição 4, por isso que ele me disse que estava na posição número 2. Tá bem? Então eu precisei ordenar para fazer o binary search. Seguimos com outros exemplos. A gente tem também o swap. O swap serve para quê? Serve para a gente trocar alguma coisa de local, de posição. Então nesse exemplo aqui, ó, eu vou trocar o que está na posição 0 com o que está na posição número 1 lá na minha lista de números. Então só vou ter que passar de novo aqui pelo número 7 aqui. E aí aqui, ó, essa aqui é a lista como estava antes de eu trocar, menos 25 e 7, 10 e 11. E depois que eu troquei, que eu mandei percorrer de novo, ele trocou, ó, o menos 20 e o 5 de lugar. Eu fiz a substituição de um pelo outro também. Consigo fazer isso em qualquer um dos exemplos que a gente já viu antes. Por último, a gente tem o shuffle, que serve para a gente embaralhar o que está na nossa lista, tá bem? Então a gente embaralhando, a gente não sabe qual é a ordem que a gente vai apresentar. Então vai fazer um sorteio, precisa, né, que a lista seja remexida lá, né, como se fosse um bingo. Vocês utilizam o shuffle, que ele vai fazer esse embaralhamento para vocês de qualquer um dos que a gente já viu agora, tanto dos ArrayList, HashMap, de todos esses hash, linked ou maps, todos ele consegue aplicar esses métodos da classe collections. Só não pode esquecer de fazer o import delas lá, tá bem? Dessa parte de conteúdo ficamos por aqui. Vocês vão aprofundar isso mais para frente depois. Não vai ter lista de exercício desse conteúdo agora, mas vocês podem, vou pedir que vocês tentem trabalhar com ArrayList, principalmente nos próximos trabalhos que a gente vai trabalhar, porque vai ajudar vocês. Certo, pessoal? Então, um abraço e bons estudos.